Hola amigos e amigas, que tal? Esse é o Evelyn na Espanha, um canal que ajuda você a desburocratizar a sua vida aqui na Espanha. Hoje estamos com uma convidada novamente, um novo setup. Estamos aqui ao ar livre no Parque Túria, maravilhoso, para gravar esse vídeo para vocês de como trazer o seu pet aqui para a Espanha. Então a Mari teve que trazer a pet dela aqui, ela escolheu trazê-la, essa maravilhosa, que não tá saindo aqui, mas no outro vídeo vocês viram, daqui a pouco ela aparece aqui. Ela tá se divertindo. Sim, então a Mari veio compartilhar a experiência dela, como ela fez para trazer, para ajudar vocês que também tem pet que querem trazer, para vocês não baterem tanta cabeça, não se estressarem tanto nesse processo. Então, Mari, se apresenta de novo para quem não te conhece ainda aqui do canal. Já tem 2 vídeos dela, tá no terceiro, já pode pedir música. Ai, eu quero pedir Taylor Swift com você. Vou colocar um trecho da Taylor Swift. Não sei se pode, né? Mas enfim. Não sei, a Taylor corta tudo, não posso defender minha diva. Gente, eu sou a Mariene Pires, podem me chamar de Mari. Como a Evelyn falou, esse é o meu terceiro vídeo aqui. Eu tô na Espanha como nômade digital. Eu sou de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. E em 2019, eu decidi adotar minha cachorra, adotei lá no Centro de Controle de Zoonoses. Então, desde que eu decidi que eu queria voltar para a Europa, eu queria morar aqui, eu tinha muito claro na minha cabeça que ela viria comigo. Inclusive, antes eu até pensava, nossa, será que pode, será que não pode? Falei, gente, outras pessoas fazem, tem que dar um jeito. A primeira coisa que você precisa fazer é microchipar, ou seja, colocar um chip neles mesmo de identificação. E esse chip, ele não expira. Então eu pensei, quer saber, eu vou colocar agora, porque se eu for daqui a 3 meses, se for daqui a 1 ano, se eu for daqui a 2 anos, esse passo já tá feito. Então se você é uma pessoa que está pensando em vir para a Europa, mas ainda não tem nenhuma oportunidade de trabalho, nenhuma perspectiva, microchip. O resto depois vai ser mais rápido, vai ser mais fácil de você fazer. Ô, amiga, e como que é esse microchip? Dá pra comprar na internet? Tem algum lugar específico? Como que é? Então, existem vários microchips. O que você precisa se atentar é o ISO, que tem marcas, né? Então, a União Europeia, ela só aceita 2 tipos específicos de ISO. E eu fui pesquisar quais eram eles e como que eu fazia isso. Tem como você pedir em clínicas veterinárias especializadas para que eles microchipem o seu cachorro. Você não é um processo que você faz em casa. Porque literalmente é uma agulha, o microchip ele é mais ou menos da grossura de um arroz. Então não é uma agulhinha fininha, sabe? E eles precisam colocar aqui atrás na escápula. E além de colocar o microchip, você precisa conseguir ler. Então tem um identificador que eles passam aqui atrás, assim, nas costas. E se o microchip não estiver bem posicionado, não vai ler. Ou seja, você precisa fazer isso com um profissional. Não tentem fazer em casa, pelo amor de Deus, pela saúde e segurança do seu animal. Seu pet. O que eu fiz? Eu, na época, pesquisei quais eram os microchips e que a União Europeia aceitava. E eu vi que tinha... Meu Deus! É, você mesma, ela quer chamar atenção, gente. A nossa diva quer atenção. Ai. E daí eu achei um seguro, Saúde Pet, que caso eu fechasse o contrato com eles, já tinha o microchip incluso. Ou seja, eu não precisava pagar. Tem microchips que custam 200, mais o veterinário, outros 300, outros 500 reais. Então esse preço varia muito. E se eu fechasse o contrato com esse seguro Pet, a microchipagem ela era gratuita. Fui olhar, o ISO era aceito. Aí eu fechei com a Pet Love. Você sabe quais são os ISOs que aceitam? O ISO é o 11.784 e 11.785. E o quanto você pagou no seguro? Aí eu fechei o seguro anual. Se eu não me engano, na época foi 1.097 ou 1.197. Foi menos de 1.200 reais, ou seja, 100 reais por mês, para que a minha cachorra estivesse protegida. Então, na minha concepção, valeu muito a pena, porque com esse seguro, você tem algumas coisas inclusas também. Você tem consultas inclusas em clínicas específicas. É como se fosse um plano de saúde humano, mas entendeu? Aí você não teve, por exemplo, você não teve que pagar o chip e nem a consulta para microchipar ela. Não tive. Né? Então vocês têm que avaliar, procurar quanto que vale o chip, quanto que o veterinário cobra para fazer esse processo. E se o preço estiver mais ou menos próximo desse valor, agora pode ser que esteja outro valor, porque faz 2 anos que você fez isso, Faz 2 anos que eu fiz. Pode ser que o preço tenha mudado, mas dei uma pesquisada para custo-benefício. Exato, porque o que eu pensei? Vamos supor que eu gastasse 400 reais com o chip, mais 100 reais do veterinário. Esse é 500 reais o chip, seguir a vida normal. Mesmo eu gastando mais, eu pensei, agora minha cachorra tá segura. A Artemis, vocês viram, ela é muito espoleta. Então, no primeiro ano de vida dela, ela foi internada, 3 vezes. Ela
foi atropelada. Então eu pensei, é um investimento útil, bom, entendeu? Eu já gastei um dinheirinho com ela internada, com ela tomando soro. Então, pelo perfil da minha cachorra, eu achei que valeu a pena esse investimento, até em retorno de consultas veterinárias que eu não paguei. E, se eu não me engano, a vacinação de gripe, de raiva, que não são tão caras, mas ainda assim não precisei pagar, que já estava incluso. Muito bem. Então, o primeiro passo é microchipar. E aí, qual que é a segunda coisa que precisa ser feita para poder... Porque o processo basicamente é esse. Você tem que deixar o seu cachorro apto, com todos os documentos, para que a companhia aérea possa transportar o pet para cá. E o país também aceite, porque aqui na Espanha não existe cachorro de rua. Aqui não, isso não é uma realidade. Você não encontra cachorro na rua, não existe praticamente. É muito, muito, muito raro você ter. Todos os cachorros, eles têm que ter identificação, eles têm que ter... não sei se é obrigado a ter chip, mas eles precisam... A minha cachorra está registrada, ela é uma cidadã da cidade de Valência. Exatamente. Então, todos os animais que vivem aqui... Assim, gato, eu acho que eles não têm tanto esse controle, mas cachorro eu sei que tem. Tem que ter identificação. Então, tem toda uma regras que você precisa estar em dia para você trazer o seu pet para cá e ele está ok, porque senão você pode até receber muito. Exatamente. Então, você precisa ter esse cuidado. Então, o primeiro passo é microchipar. O segundo passo... O segundo passo, dentro das regras da União Europeia, o seu cachorro ele tem que estar vacinado contra a raiva. A única maneira deles garantirem não é apenas com a vacinação. Porque tem gente que falsifica, tem gente que, vamos supor, vacinou a cachorra da Evelyn, mas eu pego ali o negocinho e colo na carteira da Artemis. E não é assim que funciona. Depois que você vacina seu cachorro contra a raiva, depois de 30 dias você tem que fazer um exame de sangue. E na União Europeia eles só recomendam de laboratórios específicos. Então, a gente pode deixar aqui embaixo o nome dos laboratórios, tem todas as informações no site do Ministério da Agricultura. Por que é muito importante você prestar atenção nisso? Porque às vezes você vai falar assim, mas na minha cidade tem um laboratório de ponta. Se não for o laboratório que eles aceitam... Sinto muito. Eles não aceitam, literalmente isso. E é um preço bem caro, eu paguei R$1.000 pela sorologia, que chama. Então, você pode colocar o microchip e no mesmo dia vacinar. Se você quiser economizar tempo, colocou o microchip, aplicou a vacina, 30 dias faz a coleta de sangue, 90 dias você pode dar entrada na União Europeia. Então, o cachorro também, eu esqueci de falar isso, precisa ter no mínimo 12 semanas para ele ser vacinado, ou seja, ele ter 3 meses. A Artemis já tem 6 anos, então para mim foi de boa. Mas se você é uma pessoa que pensa em adotar cachorro, acabou de adotar um cachorro, eu adotei um cachorro de 45 dias, eu quero ir para a Europa em 4 meses, já também não vai dar, você vai ter que esperar mais 6 semanas para daí microchipar e fazer todo esse processo. Então é muito importante vocês ficarem atentos nos tempos, porque é tudo calculado e ao mesmo tempo isso é muito estressante, porque acho que como no Brasil a gente está acostumado com as coisas serem mais, tem que fazer, tem que fazer, muito rápido, tudo muito rápido, não. Você tem que esperar assim o tempo das coisas, digamos, é um pouco estressante. E não é difícil, é só você se organizar, do mesmo jeito que você está se organizando, eu vou comprar passagem 3 meses antes, vou procurar casa tanto tempo antes, coloca ali na sua agenda. Eu colocaria uns 6 meses para fazer todo esse rolê. Com calma. Com tranquilidade, porque você tem que ver data e todas essas coisas, então se atrasa uma coisa aqui, outra ali, 6 meses tá ok. Tá tranquilo. E vence esse exame e tem validade? Então, quando eu vi, eu não me informei sem validade. Posso até procurar agora, rapidinho. Porque eu fiquei com esse receio. Eu queria muito ter vindo para a Espanha em janeiro. Então, eu lembro que eu estava tentando vacinar e daí entender a questão do microchip e tudo mais. O que eu fiz? Fiz o exame já em novembro. Então, o exame ficou em novembro e a partir de fevereiro eu poderia viajar. Resolvi minha vida, vim para Espanha em junho, mas eu estava muito apreensiva com o tempo, porque como eu fiz em novembro, eu não queria que chegasse novembro novamente. Então eu acabei vindo com a Artemis em setembro. Vou pesquisar agora pra gente colocar no vídeo se vence ou não. Mas do mesmo jeito que demora 4 meses, eu não acho que é recomendável você esperar 1 ano. Por quê? Porque a vacina, todas as vacinas, na verdade, elas têm o prazo de validade de 1 ano. Então, na minha concepção, do jeito que eles são bem chatinhos aqui na Europa... Deu 1 ano, eles vão pedir outro. Deu 1 ano, eles vão falar, essa sorologia é do ano passado, sabe? E tem isso também, quando você apresenta a carteira de vacinação e tudo mais, você tem que apresentar da última vacina que ela tomou. Então eu também estava com prazo muito apertado da vacinação dela. Então chegando aqui eu precisei aplicar outras vacinas e pagar em euro.
mas tudo para manter essa diva protegida. Até agora você falou do chip e da vacina, que eu imagino que você tem que ter o laudo do laboratório. Sim. Tem mais alguma coisa que precisa ser levado? Precisa. Aí você também precisa ter um laudo do veterinário, atestando de que ela não tem nenhuma doença, que ela foi vacinada. Esse laudo, ele é padronizado ou é... É um laudo padronizado que você pega no site do Ministério da Agricultura. vai ficar o link aqui embaixo, aí vocês... Baixem o link. E também uma cópia da vacina. Então, quando você vai... desculpa. Quando você vem para a Espanha, você tem que emitir um certificado de vacinação internacional, que é chamado de CVI. Esse certificado é o que tem validade de 10 dias. Então, são 10 dias corridos, não são 10 dias úteis. Então, antes de eu viajar, eu tive que entrar no site do Ministério da Agricultura e preencher todas as informações. E isso eu sou muito feliz que a minha veterinária foi super parceira, ela me ajudou muito. A Thaís Chef, se você tá em Campo Grande, vai lá nela. Ela me ajudou com esse processo e é um processo muito intuitivo. E ele pede, basicamente, o que ele vai te pedir: nome completo, raça, cor, eu coloquei tricolor. Aí pede também para que você anexe uma cópia da carteirinha de vacinação com a capa da carteirinha e as vacinas. Pede o exame do laboratório, então também escaneei e anexei. Anexei esse documento da veterinária e isso dá um documento de umas 10 páginas. Isso é o certificado de vacinação internacional. Você faz esse processo, o Ministério da Agricultura demora ali 48 horas, até 48 horas, para poder aprovar, que eles vão checar tudo. O meu, em menos de 24 horas, aprovou. E esse documento você imprime e você leva para o aeroporto. Porém, alguns países da União Europeia, eles pedem um passo a mais. Eles pedem uma chancela. O que é uma chancela? Eles pedem que um funcionário do Vigiagro olhe o papel, assine todas as páginas. E é claro que a Espanha é um desses países, não é mesmo? É claro. Maravilhosa. Maravilhosa. Então isso é outra coisa que você tem que se atentar, porque a Vigiagro, ela não fica aberta todos os dias, todas as horas. Então vamos supor que o seu voo é 2 horas da tarde. A Vigiagro abre às 2 horas da tarde. Já ficou complicado. Já ficou complicado. Então você tem que ir no dia anterior. E a Vigiagro só em São Paulo? Tem outras Vigiagros, né, ao redor do país, só que eu preferi fazer dentro do aeroporto, porque é literalmente dentro do aeroporto de Guarulhos. Dentro do aeroporto. Ai, que bom. Já facilita já, né? Isso é ótimo, porque eu acho que o meu embarque foi no 3º piso, a Vigiagro é ali no 2º, entendeu? Então dá pra fazer no dia que você vai no voo, já pedir. Só que, gente, pelo amor do Senhor Jesus, programa pra você não chegar lá na hora e não ter ninguém, e aí você perder seu voo. Exatamente. Por causa disso, pelo amor do Senhor Jesus, pelo não faça amor isso. de Deus. Se for o caso, vai no dia anterior, faz isso pra você pegar o voo tranquilo. Mas esse programa não chega lá no dia do aeroporto sem consultar que horas que funciona, se você pode ir lá. Não faça isso. Quando eu fui, se eu não me engano, era das 2 às 4. Pode ser que mude para 2026. Não. Então, se o seu voo é 7 horas da noite, é tranquilo. Porque eles fazem, até a moça fala assim, o nosso prazo aqui é meia hora, talvez atrase 1 hora. A Vigiagro funciona tanto para poder mandar os animais quanto para receber. Então, as pessoas que estão mudando para o Brasil, vindo para o Brasil, o funcionário também precisa ir lá, garantir que todos os documentos estão certos. Então, se você está ali para viajar, chegou um voo, a prioridade dele é o desembarque do animal que chegou. Não é o embarque do seu ainda não foi. Então, você tem que ter em mente que pode demorar meia hora, como pode demorar 1h30. Foi o que a moça da Vigiagro me disse, porque quando eu fui, eles ainda não estavam fazendo. Aí ela falou que 2 horas ia voltar, porque eu fui de manhã. Então, se o seu voo é 7 horas da noite, tranquilo. A pessoa até 4 horas da tarde te dá ali o documento, você faz todo o processo de boa. O meu voo era à noite, só que como eu sou de Campo Grande, né, do Mato Grosso do Sul, e eu ia viajar por São Paulo, eu não queria colocar Artemis em 2 voos. Eu não queria que ela voasse de Campo Grande para São Paulo. É 1h30? É 1h30. Mas ainda assim, eu achei que ia ser muito estressante e tudo mais. Então, eu, minha mãe e meu primo, a gente dirigiu quase 1.000 quilômetros até Guarulhos. E como o meu voo era na quarta-feira, dirigiu na madrugada de domingo, chegamos lá no domingo. Aí eu pensei, vim já antes, fui na Vigiagro logo na segunda-feira de manhã, já peguei a minha chancela à tarde e para quarta-feira eu tava tranquila. Então a moça mesmo me falou, se é um voo à noite, é de boa você fazer no mesmo dia, porque não demora. Agora, se é um voo cedo, você tem que ir no dia anterior, sim ou sim. Tá, e deixa eu te perguntar, no caso, esse documento que conta 10 dias? O certificado de vacinação. Então, eu emiti o certificado no sábado. Eu fui na Vigiagro na segunda, não vai renovar 10 dias.
já tem 8 Já dias. tá contando. Já tá Então, contando 8 outra dias. coisa que você tem que ter em conta, tem que imprimir no mais próximo possível da sua viagem, porque se der algum BO, você não perde o certificado. E isso também que é meio... Como o Ministério da Agricultura pode demorar até 48 horas para te dizer, vamos supor que você vai lá, eu vou viajar daqui a 5 dias. Vou emitir o certificado agora, demora 48 horas, falta um documento. Aí você tem que preencher o documento, mandar mais 48 horas, é muito arriscado. Então o que eu fiz? Faltando 10 dias exatamente, eu falei, eu vou fazer, até porque eu ia viajar para São Paulo. Falei, se faltar algum documento, eu ainda vou ter 8 dias para poder resolver, e daí dá tempo de fazer tudo isso. Então sejam muito estratégicos nisso. A minha recomendação é que se o certificado demora 10 dias para sair, no 10º dia, 10 dias antes, você começa o processo, no máximo no 9º, para se precisar retificar qualquer coisa, você consiga. Mas se vocês puderem ir, né, até o Ministério da Agricultura local, conversem, tem todas as informações no site, mas eu lembro que quando eu estava vindo também, foi na época que eles estavam atualizando o site. E por que eu falo conversem? Porque eles estavam mudando algumas coisas e às vezes o site saía do ar. Então o que eu fiz? Eu fui pessoalmente no Ministério da Agricultura em Campo Grande e falei, olha, eu tô tentando, aí o moço foi até meio que grosso, falou assim, mas você não leu? Eu falei, moço, eu li que tem assim, que tá assim, só que às vezes o site tá bugando, você pode me informar? Aí ele abriu assim o site, viu que eu realmente tinha lido e falou, olha, quem faz essa parte aqui no estado, a Vigiagro, né, no estado, é o senhor Clóvis, eu vou mandar esse e-mail aqui pra você com o seu Clóvis em cópia. Por que o seu Clóvis é tão importante pra minha história? Porque quando eu fui fazer o certificado de vacinação internacional, o site não abria, aparecia que estava em manutenção, que estava em manutenção. Aí eu fui lá, boa tarde, senhor Clóvis. Preciso do meu certificado. Preciso do meu certificado. Senhor Clóvis me passou o seu WhatsApp e falou, olha, o site realmente está em manutenção, tente novamente amanhã. No dia seguinte não estava funcionando, mandei uma mensagem pro senhor Clóvis pelo WhatsApp. O senhor Clóvis falou, me dá meia hora, tenta de novo. O senhor me falou, tenta de novo, eu tentei, o site funcionou. Então, gente, se não estiver dando certo, vai lá. Ajuda. Vai lá, se joga. Muito obrigada, senhor Clóvis. Sem você, talvez eu não tivesse o certificado. Ai, muito bem. Então, com esse certificado de vacinação internacional, com a assinatura da pessoa lá do Vigiagro, você já tem... E no caso da passagem... Porque, além de tudo, você tem que pensar daí como que o cachorro embarca. Porque... na maior parte das empresas aéreas, elas só aceitam cachorros na cabine com até 10 ou 12 quilos, incluindo a caixa de transporte. Então, se a sua caixa de transporte pesa 1 quilo e o seu cachorro pesa 12, já não dá, entendeu? Tem que ser no máximo 11. Tem que ser no máximo 11, então você tem que fazer essas contas. Tem uma opção também para quem tem algum tipo, vamos supor, de ansiedade, depressão. Se o seu cachorro for um cachorro de suporte emocional, se você tiver um CID, um documento assinado pelo psiquiatra, você também pode ir atrás do seu direito do cachorro, mesmo sendo maior, ele voar. Porém, em muitas companhias aéreas, elas são meio chatas com isso e requerem um processo judicial mesmo, sabe? Que você tem um juiz falando que você precisa, então você tem que ver se isso vale a pena. Eu queria ter voado com a Artemis pela BOA, que até então aceitava 18 quilos, a Bolivian Airlines, na cabine. Porém, quando eu fui vir, eles mudaram também para 12. E a Artemis pesa 16 quilos e pouquinho, quase 17. Então já não dava para ela ir na cabine e ela precisava ir embaixo. E também para ir embaixo você precisa de uma caixa de transporte que seguem os padrões da IATA. Que são padrões internacionais para garantir não só a qualidade, a resistência da caixa, que a caixa não vai quebrar, que a caixa vai aguentar a diferença de pressão, mas você também precisa se atentar ao tamanho, porque a caixa precisa ser grande o suficiente para o cachorro não abaixar para entrar, ele tem que entrar normal, e ele tem que conseguir dar volta na caixa. Você também tem que colocar água e tudo mais. Então, são algumas normas que você precisa seguir, tanto para a qualidade da viagem do seu cachorro, como também para atender as normas da empresa. E sendo muito sincera, eu estava muito disposta assim, a não deixar Artemis embaixo, na cabine. Eu até imaginava que ela ia junto com as malas, e não vai. Eles vão num espaço separado, pressurizado, que tem climatização. Então, quando eu vi que a BOA mudou isso, eu fiquei muito mal. Eu falei assim, meu Deus, eu não quero fazer isso. Pensei em vir de navio. Só que de navio eu ia demorar 15 dias. O documento, né, que oficial internacional de que a Artemis ela tá vacinada e tudo mais, ele tem validade de 10 dias. Então isso também é importante na hora de embarcar. Não ia dar tempo. Então eu ia chegar aqui, o documento dela já tá expirado. Então eu acabei decidindo também treinar com um adestrador a questão de barulhos. Como ela é uma cachorra que foi adotada, ela tem alguns medos, por exemplo, de escapamento de moto. Eu falei, a gente, quando tá no avião, a gente escuta muito barulho. E a gente racionalmente sabe que é o meio de transporte mais seguro e tal.
Ela não, ela nunca viajou de avião. Querendo ou não, ela vai viajar perto da turbina. Vai ser estressante. Ela não vai estar comigo. Então eu queria minimizar o desconforto dela para que ela não se sentisse mal. Até porque você não pode dopar o cachorro para ir. Não é só um remédio, um Draminzinho, o cachorro dorme. 3 doses de Dramin e ela paga. Ela precisa estar consciente, caso alguma coisa aconteça, ela precisa reagir. Então tinha isso também, sabe? Mas uma coisa que me deixou muito tranquila foi conversar com outras pessoas que tinham trazido cachorros. A maior parte das pessoas que eu conversei viajaram para a Espanha ou pela Latam ou pela Ibéria. Aí eu decidi vir pela Ibéria, porque vem 2 a 3 cachorros no voo, assim, no máximo. Só que para isso, você só consegue reservar a vaga do seu cachorro mediante a sua compra de passagem. E quando você reserva a vaga, você ainda não pagou, porque você só paga no aeroporto. Então isso também gera um pequeno estresse, porque tá certo, mas não tá. Você chega lá e você paga em euro ainda. Então eu até perguntei, falei assim, não tem como mandar antes? Não, porque quando você chega lá, você tem que apresentar todos os documentos para daí eles te venderem a passagem. Você tem uma reserva, você não tem a passagem. Então, até o último segundo, assim, você fica, meu Deus, ela vai, ela não vai. Mas então, vamos lá, você fez todo esse processo, porque o que eu entendi do processo foi, você tem que comprar a sua passagem, reservar, isso pelo site dá para fazer. Dá para fazer, você pode fazer diretamente pelo site, porém, eles te dão um número de serviço de atenção ao cliente. Então, eu recomendo que vocês falem, que vocês documentem essa conversa com eles para garantir que tá tudo certo. Eu, como tava vindo com ela, eu pensei, eu vou... Agora que eu vi que ela pegou a minha água, mas tudo bem. Essa era a minha garrafa, obrigada, Artemis. É isso. É isso. Eu, quando vim com ela, eu pensei, eu vou contatar uma agência de viagens para ter essa segurança a mais. Então eu fiz com a agência, na verdade paguei o mesmo preço que eu pagaria se eu tivesse comprado sozinha e eles ainda me deram esse suporte. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente pode explorar. Nossa geração, a gente não tem mais essa cultura de... Agência de viagem é mais para comprar pacote, você não compra mais passagens. Sim, sabe são todas que fazem isso também, esse de comprar uma passagem. A gente sabe usar um Google Flights, mas eu pensei, eu vou utilizar esse suporte deles, que pra mim foi muito bom. Então, quando eu tava em São Paulo, eles avisam a gente que deu certo, não sei o quê, me mandaram um localizador. Então, isso é uma ajuda a mais que talvez você não esteja pensando que você pode ter. Mas aí você compra a sua passagem pela internet e, assim, compraria e sai a opção de você reservar a passagem do pet. E quanto você pagou pela passagem dela? 250 euros. 250 euros. Em euros. E isso que é o chato de você não poder pagar antes, porque você vai descobrir quanto que você vai pagar em real na hora. Vai depender de quanto que o euro tá no dia. Mas o 250 euros é fixo? É fixo. Pela Ibéria. Pela Ibéria. Então isso varia. Tem que ver na empresa que você vai. Mas você recomenda quais as companhias você vai? Me recomendaram para vir para a Europa, Ibéria e a Latam. Algumas pessoas vieram de TAP, não gostaram muito do serviço de atenção aos animais. Mas... Nem para os humanos é bom. Nem para os humanos é bom. Mas outra coisa que impacta no preço da passagem é o peso do pet. Então a Artemis, ela entrou na categoria, agora eu não lembro se era 12 a 20 ou 15 a 20 quilos. Então quanto mais pesado o seu pet for, mais caro é. E além de tudo o trecho. Então existe um preço voando dentro do Brasil, existe um preço voando Europa, existe um preço voando Estados Unidos. Na Ibéria foi esse o preço que eu paguei por uma cachorra aí de 16, 17 quilos. E se ela fosse na cabine, seria preço diferente ou você não sabe? Seria um preço diferente por causa do peso, que é diferente. Ah, tá, mas aí, no caso, se ela fosse na cabine, teria que ter a caixa ou não? E você pagaria diferente? Exatamente, exatamente. Você também precisa ter um transporte. Geralmente o cachorro que na cabine, ele tem que caber embaixo do assento, exatamente. Nossa, como que ela ia caber embaixo do assento? Por isso que ela não pode. E então, os cachorros que são de suporte emocional, aí sim podem até ir num banco e tudo mais. Aí nesses casos eu já recomendo que vocês procurem uma agência especializada em fazer esse tipo de serviço, porque é bem estressante esse processo. Então quando eu tava vendo da Artemis vir comigo na cabine, eu tava disposta a fazer sozinha, mas a partir do momento que tem essa questão do suporte emocional, que às vezes precisa de um processo e tudo mais, se você quiser fazer o processo sozinho, você pode. Se não, às vezes você pode preferir pagar por um suporte de uma agência especializada que já tem os contatos, né? Já tem os contatos já dentro das empresas aéreas e sabe como fazer tudo de maneira mais rápida. Às vezes você não precisa entrar num processo judicial. Exatamente, exatamente. Pois, às vezes
Compensa. Então, e a caixa que você comprou para ela embaixo? Você comprou, você pesquisou as especificações? Onde você encontrou as especificações dessa caixa? Como que foi esse processo? Eles têm que validar lá na hora que você chega, eles conferem se a caixa está de acordo? Como é que é isso? Eles conferem. Basicamente, a caixa ela tem que seguir os padrões IATA e tem que ter a questão do tamanho dela, né? Dar uma volta inteira, entrar sem abaixar a cabeça. Ela precisa ser uma caixa que lacre. Então, a caixa da Artemis, ela tem 4 negocinhos em cima para você colocar um lacre na gaiola. Também precisa ter a gaiola onde você coloca a comida e a água dela. Então, eu coloquei 2 potinhos, ficam amarrados ali, para que ela pudesse se alimentar durante o voo. Não se alimentar muito, até... Eu conversei com alguns brasileiros que vieram para cá e teve uma mulher que trouxe 2 cachorros e ela falou assim, ai, um dos meus não comeu nada, chegou ali a ração intacta, o outro comeu tudo e vomitou no voo. Então, cada caso é um caso, cada história é uma história, mas o que também eles recomendam é que você coloque um tapete higiênico, porque se ela fizer xixi, fizer cocô, não molha a caixa, ela não vai ficar encharcada. Então, eu fiz isso. Existem várias marcas, eu pesquisei tanto... Desde Shopee, Mercado Livre, Amazon. Eu comprei a caixa dela pela Amazon. A caixa da Amazon não veio completa. A caixa dela veio sem. Muito bom, Artemis, a minha caçadora. Ela tá ajudando aqui, que eles estão fazendo uma reforma de energia. Ela tá ajudando a fazer as instalações. Ela tá contribuindo com a Cidade das Artes. Tá contribuindo com o projeto. É... Eu falo, gente, minha cachorra é doida. Ela só tem muita energia. Muito. Não veio completa, eu até postei no meu TikTok, nesse vídeo da minha surpresa. E daí eu decidi ir numa loja ali na minha cidade. Tem grandes marcas como Pets, Cobase, que vendem essas caixas. E eu comprei na Dog in Box. Eu comprei uma que respeitava as normas dos padrões IATA, que é o que precisa. Muito bem. E quanto você pagou na caixa? Quanto eu paguei na caixa? Eu paguei na caixa da marca Jumbo. Era 890. Aí eu falei, e se eu pagar à vista? Aí à vista me deram R$100 de desconto. Isso também impacta o tamanho do cachorro, o tamanho da caixa. Então tinham várias marcas. Na Amazon tinha sido acho que uns R$50 mais barato. Mas eu preferi comprar na minha cidade, ter certeza que vinha inteiro. Tá nesse troca-troca de casa. Exatamente. E até porque eu acho que para eu devolver, eu acabei pagando assim uns R$30. Porque daí eu tive que comprar uma caixa grande. Não é qualquer mercado que tem caixa muito grande, né? Então eu falei, vai ser menos estressante eu pagar mais e comprar aqui na minha cidade. E olha que eu sou uma pessoa que compra muito online, então eu fiquei muito decepcionada quando não veio do jeito que eu pedi, não veio 100%. Então tá, então o processo antes de sair daqui do Brasil é se microchipar, dar a vacina, pegar o laudo, pedir o laudo para veterinária, pegar esses documentos, subir no Ministério da Agricultura. Eles vão emitir o CVI. Certificado de Vacinação Internacional. E daí esse documento você leva no Vigiagro do aeroporto, se for no caso de São Paulo ou da sua cidade, para eles assinarem, só que ele tem o certificado de vacinação tem validade de 10 dias. De 10 dias, exato. Não, a Espanha, tem alguns países que pedem essa chancela. Se não pedir a chancela, só o CVI já é o suficiente. Mas a gente tá falando praticamente para quem vem aqui para Espanha. E aí, você compra a sua passagem, tem que comprar, fazer a reserva do pet, só que você só paga na hora que você estiver embarcando. E aí você vai descobrir a surpresa de quanto você vai pagar. Exato. Pode ser que o euro esteja R$5,90, pode ser que o euro esteja R$7. Na verdade, você tem que pagar com dinheiro ou pode pagar com cartão? No cartão. E se você já tiver comprado seus euros, você vai pagar o que você já tinha pagado de taxa. Então não vai ter esse problema. Exatamente. Da Wise. E aí você embarca o cachorro com a caixa específica, você tem que comprar a caixa também específica do jeito que eles pedem, e aí você embarca o cachorro. Ótimo. Você fez escala? Não fiz escala, eu vim justamente pela Ibéria para poder vir direto. Tem gente que vem pela TAP que faz escala em Lisboa. E uma coisa muito boa, assim, que eu achei também da Ibéria, é que, por exemplo, eu tenho que ir antes, do mesmo jeito que você vai antes para despachar a mala, você tem que ir para poder apresentar o cachorro, todas as documentações. Então, o que eles falam? Você chega lá 3, 4 horas antes do seu voo. Então não é como se eu despachasse a mala e já despachasse a minha cachorra. Eles falam, volta aqui 1h30 antes. Então você fica mais tempo com o seu cachorro, dando água e tal. 1h30 antes do voo, você volta lá, passa a cachorra no raio-x,
aí sim eles levam e aí sim você passa pela imigração. Então eu fiquei com a Artemis praticamente até o último minuto até eu ir pra fila de embarque, porque a gente passa pela imigração e emigração para sair do Brasil. Beleza. E aí você chegou na Espanha, e aí como que foi o processo de desembarcá-la? Com quem você teve que falar? Você apresentou que documentos? Teve que traduzir alguma coisa ou não precisa? Não precisei traduzir nada. Chegando aqui na Espanha, você tem que passar pela aduana. Então, a primeira coisa que aconteceu foi que eu cheguei, desembarquei, aí você, humano, passa pela imigração. Quando você passa pela imigração, o cachorro vai chegar, não vai chegar com as malas, mas ali perto. A moça me falou que era ali, então quando a gente esperava a mala, ela viu as cachorras vindo, aí a gente foi buscar junto. Porque antes de chegar onde eles deixam os cachorros, a gente viu que nem aquele carrinho de mala mesmo, carregando a Artemis dentro da caixa. Então a gente chegou, só apresentou o papelzinho dela e a minha passagem. Estava lacrado, a gente pediu para eles tirarem o lacre. E daí de lá a gente teve que passar na aduana. Quando você chega na aduana, as duas coisas que você tem que fazer é apresentar o CVI, do mesmo jeito que você apresenta para sair do Brasil que tá tudo certo, você tem que apresentar na Espanha para falar, olha, está tudo certo. E daí a moça também me deu um leitor para poder ler o chip da Artemis. Aí é você que faz esse processo. No que você lê, mostra o número que é para identificar. Inclusive, eu até falei com uma moça que trabalha com o Embarque Pet, que eles começaram a fazer isso, porque do mesmo jeito que tinha gente que uma pessoa vacina, usa o documento, tinha gente que colocava lá, e o chip da Artemis é 2727. Aí chega aqui, escaneia, tá 2730. Então, as pessoas tentam fraudar muito. Então, por isso que eles se tornam cada vez mais chatos e mais rígidos. E eu lembro que quando eu cheguei, eu passei, apareceu não identificado. Aí eu, moça, aí ela configurou de novo, não identificado. Falei, moça, você pode me ajudar que eu acho que eu tô nervosa? Ela falou, eu não posso tocar no seu cachorro. Aí eu falei, então você tem outra máquina? Porque aparentemente essa não tá lendo. Aí ela me deu outra máquina, te juro, a outra máquina eu fiz assim, leu, aí eu, aqui. Porque na hora eu já pensei, pronto, vão deportar minha cachorra, vou falar que ela tá sem chip. Coitado. Então é aquela coisa, gente, se não deu certo, sejam cara de pau, vão atrás do seu Clóvis, peçam outra máquina, porque são processos estressantes. Eu poderia muito bem ali na hora falar, meu Deus, eu juro que eu tenho chip. Não ia resolver. Não leu? Tem outra máquina. Sejam resolutivos. O chip está aqui. O chip está aqui. Tenho uma certeza que eu tenho. Que esse chip está aqui. O chip tá aqui. Muito bem, aí você apresentou o documento, fez a identificação e aí já está? Liberada, já está. Basicamente, eu acho que o que a moça queria ver, além da documentação, é que o chip que estava escrito ali estava na Artemis. E um detalhe, o porquê que estavam atualizando o site, essa pessoal do fraude, antes eles não pediam na documentação uma foto do leitor do cachorro com o cachorro. Então, na época que eu fui atrás, que não estava funcionando, eu olhei e falei, esse documento não podia. Aí lá fui eu ligar para a clínica que eu tinha vacinado 2 anos antes, falar, oi, tudo bem? Vocês têm leitor? Pode tirar. E eu pedi pro veterinário, porque a Artemis não parava, ela queria colo. Falei, moço, você pode sair na foto? Ele falou, pode. Então, na foto está o leitor, a Artemis e o moço segurando ela no colo. Então, você tem que tirar uma foto do pet com o leitor, identificando o número dela. Que é como se fosse assim, aqui vai aparecer um número, então tipo a Evelyn e aqui o leitor. Então, é isso, você tem que colocar esse documento. Muito bem, já tenho isso em mente, tira a foto na hora do dia lá de fazer a chipagem já com o número do leitor. Beleza. Aí você chegou aqui em Valência. A gente vai dar o exemplo de Valência, mas aí você confere especificamente para a sua cidade quais são as exigências. Mas a gente vai falar aqui em Valência quais são as exigências que ela teve que cumprir para que a cachorra dela estivesse instalada corretamente aqui em Valência. Então, uma vez que ela chegou, o recomendável é que você procure um veterinário para poder fazer a documentação dela. Então, do mesmo jeito que a gente tem a carteirinha de vacinação, aqui eles têm um passaporte. Então, a dona Artemis... Não, no mesmo jeito que a gente tem a nossa carteira de identificação. Não, é que no Brasil a gente tem vacinação para cachorro. Sim, não, é porque você falou, do mesmo jeito que a gente tem a carteirinha de vacinação, não, a gente tem um documento de identificação. Mas a gente tem o documento de identificação e no Brasil os cachorros têm a carteira de vacinação. Aqui é diferente. Aqui é diferente. Aqui eles têm o passaporte e dentro do passaporte eles têm as vacinas. Ou seja, a Artemis agora, ela tem passaporte europeu e eu não, mas tá tudo certo. Né? E é recomendável que você faça esse processo logo que você chegue, mas eu entendo que no meio de
mudança, casa, talvez isso não se torne uma prioridade. Para mim, acabou sendo uma prioridade, porque ao chegar aqui, a Artemis começou a ter muito escape. Ela fazia xixi dormindo. E daí eu fui na veterinária ver o que era. Como eu já fui lá, eu falei, tá, como que funciona para ela ter o passaporte dela? Aí ela falou, eu posso fazer aqui agora, custa 60 euros. Dentro do passaporte, aí fica o número do microchip também. Então, como eu não tinha um documento dela aqui, eu levei o CVI, levei a carteira de vacinação e falei, ó, aqui estão todas as informações. E ela transcreveu o número do chip, ela também passou, né, o chip na Artemis. E aqui na Espanha, os cachorros, eles também ficam registrados. Do jeito que a Evelyn falou do vídeo de você se empadronar, de você ser um residente, os cachorros também se registram, que daqui é no Rivia. E eu perguntei pra ela, falei assim, mas por que tem esse registro? Ela falou, vamos supor que você perdeu a sua cachorra. Se o seu cachorro não tiver uma identificação que ele mora aqui, eles não têm como achar. É que nem se você ficar desaparecido no Brasil, eles vão te procurar através do seu nome e identidade. Então, a partir do momento que ela está registrada em Valência, se a minha cachorra some e eu ligar para as autoridades têm como ir atrás, porque ela está registrada aqui. Ah, legal. Mas aí você fez o passaporte dela no veterinário, você pagou 60 euros. 60 euros. E para registrar foi no veterinário também ou você teve que ir em outro lugar? Não, já fiz direto. A veterinária, ela faz tudo. A partir do momento que ela faz o passaporte, ela já registra e daí eu não paguei nada mais por esse registro. Ah, legal. E teve mais alguma coisa que você deve fazer? Vacina, alguma coisa? Aí eu dei a vacina de leishmaniose. De vacinação, a única que você teve que dar foi essa? A única que eu tive que dar foi essa, porque tem a questão da atualização das vacinas. Daí você tem que fazer a partir do momento que elas expiram. Mas essa de leishmaniose você pagou quanto? Eu lembro que eu paguei assim de uma vez uns 300 euros. Ah, tá. É porque ela pagou a consulta da veterinária, o remédio e essas coisas. Então vamos colocar que foi uns 70 euros? Na verdade, eu ainda paguei ultrassom. Então, o remédio eu ainda paguei pra farmácia. Mas assim, teve ultrassom, teve a consulta. Então, eu acho que a vacina foi uns 50 euros e o passaporte 60. O passaporte com certeza foi 60. Então vai 110 euros. Vacina e o passaporte. E aí, quanto mais vacinas, porque eles consideram as vacinas que o cachorro já tem, né? Sim, as vacinas, e também as vacinas locais, do mesmo jeito que quem é brasileiro para poder viajar para fora precisa de certificação de que tomou vacina de febre amarela, e quem mora aqui não precisa porque aqui não tem, você também precisa ver se existe alguma zoonose local para o qual o seu pet não está protegido. Então, vamos supor que malária. Se a Artemis tivesse vacinado por malária no Brasil, aqui ela não precisaria, porque aqui não tem. Entendi. E aí você, para dar vacina, você também teria que ter pagado a consulta da veterinária. Exato, mas a minha veterinária, pelo menos, ela foi um amor. Posso deixar aqui, assim, no Google 4.9 a nota dela. O meu retorno ela não cobrou. Então, quando eu fui retornar para poder ver como que ela tava e tudo mais, ela fez. Mas se vamos supor que ela não tivesse esse problema, você teria que ter pagado a consulta veterinária para fazer o passaporte e para dar vacina. Eu acredito que sim. Então vocês têm que tomar isso em conta. Eu já fiz as contas aí, mais ou menos, foi uns 2.000 euros que foi gasto nesse processo aí, mais ou menos. Com a vinda dela aqui pra Espanha, eu gastei mais ou menos uns 5, 6 mil reais. Assim, contando caixa, contando passagem, tudo. Todos esses valores. Então é um gasto elevado. Mas você tem que colocar isso nas suas contas. Se você quer trazer o seu cachorro, você já tem que se preparar que fora o dinheiro que você vai gastar com o seu processo, sendo com visto de estudo ou com nômade digital, você ainda vai ter mais esse gasto de ser 5 a 6 mil reais com todo esse processo. Então, para você já colocar na sua planilha e já ter em conta que você vai ter esse gasto. Aí você já vai se planejando para você não ter nenhuma surpresa aí. Exato. No meio do caminho. Tem gente que às vezes vem e depois de 6 meses traz o cachorro, depois de 1 ano. Tem gente que, por exemplo, eu mudei e daqui a 6 meses a minha mãe traz. Ou então paga uma agência. Eu encontrei com uma moça que era do Embarque Pet, ela estava com o cachorro, ela fez todo o processo, deixou o cachorro, porque tem como você viajar com o cachorro acompanhado, que foi o meu caso, eu estava no mesmo voo, ou com o cachorro desacompanhado. A gente pode vir em voos diferentes ou o cachorro vir depois. Então também é uma possibilidade. Então você tem que ver tanto a questão do planejamento de dinheiro, porque custa, o planejamento de tempo. Às vezes você fala assim, eu aceitei uma oportunidade de trabalho, eu preciso estar lá em 3 meses, não vai dar tempo da vacinação. Ok, que outra solução você tem? Você pode deixar na casa de alguém pode levar depois para você? Contrata uma agência para poder fazer. São várias possibilidades, cada caso é um caso. No meu caso, no meu mundo ideal, o que eu queria era vir com ela. Para mim não era uma coisa negociável não vir com ela. Então tem gente que acaba deixando. A minha mãe falou assim, deixa ela comigo, eu cuido dela. Eu falei,
Não. Pega uma para você. Então entenda também que vai ser prioridade para você. Por exemplo, uma das coisas que dificultou para mim a questão de achar uma casa foi Artemis. Porque aqui tem casas que não aceitam pets, tá escrito não se aceita mascotas. Então eu sei que teve lugares que eu não fui, não é nem que eu não fui considerada, eu nem apliquei, teve lugares que eu até falei, olha, eu tenho uma cachorra, ela tem 6 anos, ela é calminha. Ela é fofa, super fofa, tranquila. Ela não rói nada. Ela não escava buracos, ela não corre. Ela não corre. E que nem consideraram a gente. Então, se eu falar pra você assim, ai, é super sussa trazer pet? Não, vocês viram que é trabalho. Porém, eu estava disposta a lidar com isso e hoje vivemos muito confortáveis, né? Temos uma casa que aceita pets. Então, vocês têm que considerar, como eu falo lá no vídeo de conseguir uma habitação, ou casa, ou apartamento, enfim, que essa questão do cachorro é um dificultor. Como a Mari comentou. Então, por exemplo, se você vem, agora eu não posso, se você vem com vistos de estudos, por exemplo, e você já sabe de antemão que você não vai ter os documentos para conseguir alugar uma casa inteira, só uma habitação, já vai ser um dificultor dobrado, assim, para você, porque poucas habitações aceitam pessoas com pet. Aí você vai ter que procurar alguém que tenha uma casa que já tenha cachorro ou que já tenha gato, que possa aceitar você. Então, você tem que ter essas coisas em conta no seu planejamento, para que você não se estresse, nem seu cachorro se estresse, nem seu gato se estresse, entendeu? Para que todo mundo fique bem, todo mundo fique feliz e dê tudo certo, sabe? Então tem isso em conta, às vezes, como a Mari falou, compensa você vir se estabelecer primeiro e aí depois você trazer o seu animal. Porque aí você já faz com tranquilidade, sabe? Sem muito desgaste. Porque normalmente quando você entra na casa e depois traz o cachorro, eles costumam encanar menos do que se você já vem direto com o cachorro, entendeu? Sim, e até mesmo essa questão de tação. Aqui tem muita gente que subloca quarto, então você às vezes mora com mais 2, 3, 4 pessoas. Até tem algumas casas que aceitam cachorro, mas tem algumas que aceitam cachorros de porte pequeno, entendeu? A Artemis, ela é porte médio. Então são coisas que você pode considerar. Até mesmo ontem, como a gente ia gravar o vídeo hoje, né? Eu entrei no Idealista e fui lá, selecionei Habitazione, que aceita cachorro. E assim, é engraçado. Você coloca Habitazione, 7.000 habitações, aí que aceita cachorro, 50. Até que ontem apareceu bastante, não sei se é por causa do final do ano. Pode ser, porque tem bastante disponível. Tem bastante gente indo embora, mas inclusive eu achei uma engraçada, que tava assim, que só aluga Habitazione para vegetarianos. A galera põe uns critérios muito engraçados. Tipo assim, casa pet friendly, nós amamos os animais, por isso só aceitamos vegetarianos, não gostamos de pessoas que comem carne. É isso, é isso. Bom, eu acho que ficou tudo muito bem explicado. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais, deixa aqui embaixo nos comentários. A gente gosta quando vocês deixam comentários aqui. E é isso. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado de aprender como vocês podem... Isso mesmo. Como que vocês podem trazer os pets de vocês pra cá. Querendo ou não, aqui é um lugar que é muito pet friendly, assim. Eu viro e mexo e vou para cafés onde eles são aceitos dentro dos cafés, não só do lado de fora. Então, Valência é uma cidade muito amigável para pets. Madrid, mais ainda. Madrid, você pode andar com pet no transporte público. Aqui ainda não. Não, aqui pode, só que ele tem que estar dentro da caixa de transporte. A gente queria... Aí é um pouco complicado. Complexo. No caso do tamanho dela, a caixa de transporte dela é enorme. Então, se vocês pensam em vir para a Espanha com pets, se planejem, mas assim, eu digo que vale muito a pena. Até durante o vídeo, algumas vezes ela puxava porque tinha cachorro querendo vir, querendo brincar. Então aqui você vê muita gente passeando com cachorro, viajando com cachorro na bicicleta, assim, coloca na cestinha. Então, eu não me arrependo nem um segundo de ter trazido. Foi difícil, foi caro, foi. Mas valeu cada segundo e cada centavo que eu investi. Muito bem, gente. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.